Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais transformadoras da educação. Vamos explorar um dos textos educacionais mais influentes do século XX, A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. É muito mais que um livro sobre educação, viu? É um verdadeiro manifesto sobre o que significa ser humano. Então, para começar, o trabalho de Freire parte de uma pergunta muito profunda, que é essa aí. Quais são os obstáculos para a nossa própria humanidade? Ele não via a educação como um fim em si mesma, mas sim como o caminho para a gente encontrar resposta para essa questão fundamental. Para entender essa jornada, a gente vai analisar o pensamento de Freire em 5 pontos principais. Vamos ver as ideias dele como um problema e uma solução para a libertação humana. Vamos começar pela base de tudo, pela crença fundamental de Freire sobre o nosso propósito. Ele dizia que toda pedagogia precisa partir de uma ideia central, uma ideia poderosa sobre o que é ser gente de verdade. Freire argumenta que todos nós temos essa vocação para a humanização, para ser mais. Só que, ao longo da história, as injustiças criaram uma realidade de desumanização. Ou seja, a opressão não é algo natural, é uma distorção que nos impede de alcançar nossa humanidade plena. E isso nos leva direto para o coração do conflito que a obra de Freire quer resolver. É aqui que a análise fica, assim, bem afiada. Ele descreve uma relação que é tóxica, sabe? Onde o poder de um grupo se baseia em roubar a humanidade do outro. Mas, e aqui está o pulo do gato, nesse processo o opressor também perde a própria humanidade, ao transformar os outros em objetos. O mais interessante aqui é como essa dinâmica é uma armadilha para os dois lados. O opressor desenvolve uma consciência de posse, onde ser é o mesmo que ter. Enquanto isso, o oprimido, que está imerso nessa lógica, acaba internalizando a visão do opressor. Ele passa a temer a liberdade e, ao mesmo tempo, a admirar quem o oprime. É o que Freire chamava de uma dualidade existencial. E essa citação ilustra a tragédia perfeitamente. No início, os oprimidos não buscam uma libertação de verdade. O primeiro impulso deles é, na verdade, inverter os papéis, se tornar um novo opressor. E aí, o ciclo da desumanização corre o risco de nunca ter fim. Certo? Mas como é que esse sistema de opressão se mantém? Como ele é passado para frente? Bom, Freire aponta o dedo diretamente para a sala de aula. Freire identifica um método de ensino que é o espelho perfeito dessa dinâmica opressor-oprimido. Ele deu um nome para isso: educação bancária. Nessa abordagem, o conhecimento é como se fosse um presente, dado por quem se acha sábio para quem ele julga não saber nada. Isso acaba com a criatividade, sufoca o pensamento crítico e acostuma os estudantes a aceitar um papel passivo no mundo. Fica muito mais fácil dominar, né? Ok, se a educação bancária é o problema, qual é a solução que o Freire propõe? É uma mudança radical na forma de pensar o propósito da educação. Esse ponto aqui é fundamental. A libertação não pode ser um presente. Tem que ser um processo de colaboração, em que os oprimidos se tornam os protagonistas do próprio destino, os autores da própria história. Então, o primeiro pilar da solução dele é trocar o monólogo pelo diálogo de verdade. Não é o professor falando e o aluno ouvindo. São duas pessoas juntas, olhando para o mundo e aprendendo em comunhão, com respeito. Depois, o aprendizado precisa estar ligado à ação. Freire insistia que não adianta só entender a opressão, é preciso agir para mudar a realidade. Porque, né, reflexão sem ação é só blá blá blá. E ação sem reflexão é ativismo sem rumo. A união das duas coisas é o que ele chama de praxis. E tudo isso leva a um momento decisivo, que o Freire chamou de conscientização. É como se a ficha caísse, sabe? É o despertar. É sair de um estado em que a pessoa está só imersa na realidade para um estado em que ela consegue olhar de fora, de forma crítica, e se enxergar como alguém capaz de transformar o mundo. Essa frase é genial. Ela resume perfeitamente o poder da conscientização. Mostra a mudança de simplesmente existir dentro de uma situação para passar a entendê-la de forma crítica. De ser um objeto da história para se tornar um sujeito dela. E, finalmente, qual é o objetivo de toda essa pedagogia libertadora? Aonde tudo isso leva? Freire deixa isso muito, mas muito claro. Simplesmente inverter os papéis não quebra o ciclo de desumanização. Isso só continua a mesma lógica de opressão, só que com uma nova cara.
A libertação de verdade quer acabar com a existência dessa dinâmica opressor-oprimido. É uma tarefa profundamente humanista, porque ela quer restaurar a humanidade dos dois lados, libertar os oprimidos do sofrimento e os opressores da própria desumanização deles. E aqui está o ponto crucial de tudo. A libertação não é uma luta individual, é um ato social. Ela acontece em comunhão, em conjunto, usando as ferramentas do diálogo e da praxis para transformar a realidade de todo mundo. A obra de Freire nos deixa com esse desafio poderoso. É um convite para a gente questionar não só como se ensina, mas por que se ensina, e para imaginar um mundo onde a educação seja, acima de qualquer coisa, a prática da liberdade.